estudando no CC com a parte da multiplicação de polinômios com monômios, com binômios, ou então com o próprio polinômios. Para multiplicar um polinômio p de x pelo um polinômio ou binômio ou trinômio q de x, como devemos fazer, senhores? Multiplicamos cada termo do p de x por todos os termos de q de x. Propriedades importantes da multiplicação. Considerando p, q, r polinômios, podemos dizer que a propriedade comutativa é usada na multiplicação, ou existe na multiplicação, ou seja, senhores, p vezes q é idêntico à multiplicação do q vezes p. Da mesma maneira, a propriedade associativa entre três polinômios, para multiplicarmos três polinômios, podemos associá-los 2 a 2. E a propriedade distributiva, senhores, o p que multiplica, por exemplo, a soma, a propriedade distributiva em relação à soma ou diferença, podemos dizer que o p vezes q mais o q vezes r, esses dois polinômios são idênticos. Senhores, em condição da determinação ou estudo do grau do produto, considerando-se p e q dois polinômios, nós temos as seguintes condições. Se p ou q for nulos, então o produto entre eles, senhores, é o polinômio identicamente nulo. Nesse caso, não se define o grau. E caso o p e o q não sejam nulos, então, para chegarmos ao grau do produto, adicionamos os graus dos polinômios envolvidos na multiplicação. Então, senhores, o grau p vezes q é o grau de p mais o grau de q. Senhores, um pequeno exemplo. Calcular e dar o grau do 3x ao quadrado, no caso do monômio, multiplicando esse trinômio, então, esse polinômio 5x3 mais 8x2 menos x. Senhores, para entender melhor, observe que 3x2 é o monômio, que é o primeiro fator da multiplicação, e esse outro é o polinômio ou trinômio, que é o segundo fator. Senhores, como o primeiro fator é um monômio, basta multiplicar, ou seja, multiplicar o monômio por cada termo do polinômio do segundo fator, utilizando a propriedade distributiva. Senhores, e para determinar o grau, não tem problema. O grau de p vezes q será dado pelo grau de p, que é 2, mais o grau de q, que é 3, e 2 vezes 3, senhores, é igual a 5. Então, o produto entre esses dois polinômios, nós já sabemos que trata-se de um polinômio de quinto grau. Senhores, vamos agora distribuir, né, esse 3x2 pelos termos do trinômio. Ficamos nessa situação. Da mesma maneira, para chegarmos ao final, vamos multiplicar cada parcela dessa, digamos, da condição da soma, aplicando a propriedade de potência de mesma base. Multiplicar potências de mesma base, senhores, repetimos a base e somamos expoentes. No caso aqui, ficamos com 15x à quinta, com 24x à quarta, com menos 3x ao cubo. Senhores, esse então é o resultado da multiplicação, ou seja, 15x à quinta mais 24x à quarta menos 3x ao cubo, é o resultado da multiplicação. Senhores, agora dois binômios entre si. Como fazemos? Da mesma maneira, senhores, distribuindo aqui o 4y, primeiro monômio do binômio, primeiro binômio, por todos os termos do segundo. Então, senhores, não tem problema, ficamos com 4y vezes y quadrado, com 4y vezes o 2y ao quadrado x quadrado, já no ponto arrumado aí, senhores, de aplicarmos o produto de potência mesma base. Distribuindo 3yx, ficamos, ó, da mesma maneira, 3yx por cada um desses monômios do segundo binômio. E aí, senhores, estamos no ponto de aplicar o produto de potência mesmo base. Ficamos com 4y ao cubo, com 8y ao cubo x quadrado, com 3y cubo x, com 6y cubo x cubo. Então, senhores, arrumando aqui na condição crescente dos expoentes em x, ficamos 4y ao cubo, 8x ao cubo x,
ficamos com, desculpa, 3y ao cubo x, 8y ao cubo x quadrado e 6x ao cubo x ao cubo. Senhores, esse é o resultado da multiplicação entre esses dois binômios. Outra multiplicação, vamos aqui usar a notação chamada multiplicação normal. Senhores, é praticamente uma multiplicação como se você estivesse exercendo números. Para polinômios de grau maior, uma notação de multiplicação normal é o método mais apropriado, ou seja, aquela que a gente usa na condição de multiplicar números. Como devemos fazer? Deve-se multiplicar como em uma conta de vários algarismos, valores, números com vários algarismos, com o cuidado de colocar os termos de mesma natureza, em outras palavras, no mesmo grau, ou semelhantes, um embaixo do outro. Então, senhores, vamos multiplicar aqui, começando pelo esse menos 3, bem que você pode começar do 2x também. Bom, menos 3 vezes x dá o menos 15x, menos 3 vezes o 3x dá o menos 9x, e menos 3 vezes x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Senhores, vamos agora tomar o 2x. Já temos aqui o resultado do menos 3 e o menos 2x vezes 5 dá o 10x. Cuidado que deve colocar na mesma coluna dos termos em primeiro grau para x. 2x vezes o 3x dá 6x ao quadrado, ó, a mesma coluna. E a nova coluna, 2x vezes o x ao quadrado dá 2x ao cubo. Senhores, para a gente concluir, vamos agora somar as colunas dos resultados. Então, nós ficamos com menos 15, com mais 1x, ou simplesmente x, com 3x ao quadrado e com 2x ao cubo. Esse, senhores, é o resultado da multiplicação desse trinômio por esse binômio. Senhores, também há várias maneiras, aqui chamando esse método quadrado mágico. Vamos multiplicar 8x3 menos 7x mais 1, que é o multiplicando, e o multiplicador 5x2 mais 3x menos 2. Senhores, esse método exige que você complete, caso esteja ausente, alguma variável intermediária, como é o caso aqui, está pulando no multiplicando do x3 para o x. Então, está ausente x2, então usamos o coeficiente 0 para ele. Aqui está tudo completinho. Como vamos fazer esse quadrado mágico, senhores? Os coeficientes do multiplicando, ó, 8, 0, menos 7 e 1, dão origem, digamos, às colunas do quadrado. Assim como os coeficientes do multiplicador, que é o 5, 3 e o menos 2, vão dar origem às linhas. Então, senhores, nós vamos fazer o processo agora da multiplicação. Vamos multiplicar agora 5 vezes 1, 5. 5 vezes o menos 7, menos 35. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. A vez do 3 vezes 1, 3. 3 vezes o menos 7, menos 21. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. A vez do menos 2, senhores. Menos 2 vezes o 1, menos 2. Menos 2 vezes o menos 7, 14. Aqui dá o 0. E, finalmente, 2 vezes o 8. Menos 2 vezes o 8, menos 16. Senhores, para a gente concluir, vamos somar agora essas diagonalmente, ó. As diagonais aqui só vai dar menos 2. Aqui vamos chegar a 17. Aqui chegamos a menos 16. Menos 35 menos 16 dá o 51. Menos 51. Aqui vai dar no 24 e aqui vai dar o 40. Senhores, para concluirmos, subimos aqui o elevador. Se você quiser matar também o grau, ó, variável. Polinômio de grau 3 multiplicado com polinômio de grau 2 dá um polinômio de grau 5. Então, senhores, aqui nós temos os coeficientes desse polinômio, ou seja, ficamos, ó, com 40x à quinta, 24x à quarta, menos 51x ao cubo, menos 16x quadrado, mais 17x menos 2. Calcular a multiplicação entre esses dois binômios, trinômio e binômio. Senhores, da mesma maneira, distribuindo aqui o nosso x, ó, ficamos então a depender desse processo que nós já vimos, né, uma mera repetição, distribuição x, distribuição 3, operando aqui a distribuição do x e a distribuição do 3, operando, senhores, termos semelhantes, chegamos então ao resultado pedido, 4x3 mais 8x2 menos 17x menos 21. Senhores, finalmente deixamos isso aqui, distribuição de x quadrado, de 2x e de 6. Senhores, eliminando aqui os parênteses, né,
Chegamos então ao resultado na maneira bem prática e bem rápida. É só operar os termos semelhantes e aí você tem a conclusão, senhores. No mais, valeu, bons estudos e até a próxima.